Vamos começar o estudo. Claudinha vai passar para mim, por favor. Essa primeira imagem, a próxima, Claudinha, por favor. Essa primeira imagem, eu acho que ela, pelo menos ela me despertou muito para esse estudo, né? O que a gente está guardando, o que a gente está acumulando para guardar como nosso tesouro. E aí a gente vai se questionar durante esse nosso encontro. Espero que a gente possa compartilhar. Pode passar, Claudinha, por favor. Próximo. Bem, Joana começa esse capítulo. Primeiro quero dizer que foi uma nutrição para mim estudar esse capítulo, como todos, né? Eu peguei o Evangelho, que eu sempre inicio do Evangelho, e fiquei no Evangelho, parei no Evangelho, não quis ir para outro, porque o Evangelho, à luz desse capítulo da Joana, ele parece que todas as cortinas se abriram. Bom, a Joana começa esse capítulo com uma frase assim, não sei como ela consegue ser sintética, poética, filosófica, e ela começa dizendo: o apego aos bens materiais torna-se uma jaula que aprisiona o possuidor distraído, que passa a pertencer àquilo que supõe possuir. E aí, como eu me apaixonei por essa questão do evangelho com a Joana, eu comecei então a estabelecer um diálogo, né? Então, tudo que tiver em azul são passagens do evangelho, e tudo que tiver em preto são passagens da Joana. E aí a Joana coloca dessa forma, né? Ela é bem enfática, que o apego aos bens materiais pode nos enjaular, nos aprisionar. E ela vem dizendo o que ocasiona essa relação, né, em desequilíbrio. Ela diz que que pode ocasionar aflição, porque a gente fica com medo de perder o que a gente está acumulando, né? Pela ânsia que a gente tem de aumentar, querer sempre mais, ter, adquirir mais, isso dá uma ânsia e causa uma aflição. E também pela situação de que você fica pensando que você vai morrer, e aquilo tudo que você acumulou. Aí tem aquela coisa, eu vou deixar para fulano, vou deixar para Beltrano, que é sempre distribuir, né? Mas apego ainda quer controlar o que acumulou, deixando nas mãos das pessoas que você pensa que pode decidir. E ela também alerta que pode ocorrer desvaria. A gente pode ficar meio enlouquecido, meio prepotente, se achando muito mais do que os outros, porque você tem algum bem material. Orgulhoso, se achando com muitos privilégios. Mas que, na verdade, esses privilégios estão na nossa mente, porque, na verdade, a vida verdadeira não é porque você tem posses que você tem algum privilégio. Não é o ter que nos dignifica. E ela enfatiza que mesmo com todo o ter, você pode ser acometido de doenças, de enfermidades, da solidão, desse sentimento de se sentir só, e da morte, que você pode ter trilhões de dólares que você vai desencarnar. Você vai partir, né, desse plano e para um outro plano, que a vida continua. Aqui é uma existência, que é uma passagem. Ela diz também que pode ocasionar essa relação em desequilíbrio com os meios materiais. Ela disse que pode enrijecer os nossos sentimentos, nos tornar indiferente às outras pessoas, né? Que não estou enxergando aqui. Pronto, passou. Então ela fala, né, que a gente pode nos tornar indiferentes e abandonar o espírito de serviço, ou nunca mesmo experienciar esse espírito de estar pronto para servir ao outro. Próximo, por favor. Aí, no Evangelho, esse capítulo aqui, do capítulo 16 do Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon. Gente, esse capítulo me nutriu esses 2 dias profundamente.
E a Joana me trouxe essa nova perspectiva de leitura do Evangelho. Ela faz isso, né? Ela vai lá no Evangelho, aí vai lá nas teorias psicológicas e instrumentaliza a gente. Reorganiza, né, o nosso pensamento, a nossa forma de olhar para a vida. E aí no Evangelho, no capítulo 16, um espírito protetor coloca em diálogo com a Joana: se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos incultar, mas ao homem, que dela abusa. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe mais útil poderia ser. Ou seja, a riqueza em si, né, ela é uma prova que a gente recebe, na verdade a gente escolhe essa prova, para que a gente possa estar adquirindo conhecimento de como administrar bem o que Deus nos possibilitou numa encarnação. E, na verdade, a gente, quando Joana coloca aqui, a gente, aqui, quando encarnado, e diante desta prova da riqueza, a gente fica distraído e se distrai. Para que eu vim com essa prova da riqueza? Para que eu pedi para passar por essa experiência? E a gente se distrai com as coisas do mundo e acha que as coisas do mundo vão nos preencher. Então, está sempre buscando no mundo, nas coisas, no transitório, no perecível, o que vai preencher aqui no nosso interior. E aí vai ser difícil. Então, ela disse que ocasiona tudo isso. Próximo, por favor. E Joana continua: rico é todo aquele que doa, assim espalhando os recursos que se multiplicam em diversas mãos em benefício geral. E o Evangelho dialoga com Joana, falando: o homem tem por missão trabalhar pela melhoria do planeta, sendo a riqueza o meio primordial de execução. Sem ela, não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem pesquisas. Com razão, é a riqueza considerada elemento de progresso. Ainda naquele capítulo, a gente vai ficar o tempo inteiro no Evangelho, nesse capítulo, né, o 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E a Joana complementa: o rico verdadeiro é investidor consciente, que não paralisa o crescimento da sociedade, antes amplia sua área de realizações. Sabe que é mordomo transitório, não dono permanente, devendo prestar contas dos valores que lhe foram confiados. E nesse capítulo do Evangelho, Jesus vai ser narrado por Mateus o encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu, que era um homem baixinho, ele era um publicano, ou seja, o publicano naquela época, né, contemporâneo a Jesus, ele recolhia impostos para repassar, né, para o império. E para ter essa atividade publicano, a pessoa devia ter um certo dinheiro, porque ela ia adiantar os impostos de muita gente. E nesse de adiantar, muitas vezes ela era como se fosse um agiota, ela cobrava por esse. Então, os publicanos eram muito mal vistos. Mas Jesus não discriminava ninguém pela aparência, pelo que ela estava no momento. Jesus via a alma, Jesus via as possibilidades, Jesus sempre vai nos apontar as possibilidades que a gente tem. Ele não vai julgar, né? A gente não é reconhecido pelos nossos erros. A gente sempre vai ser perdoado, nós sempre vamos ter novas chances de recomeçar, de voltar e fazer diferente. Nós vamos ser reconhecidos pelo amor que a gente traz no coração. Jesus falou isso para Pedro, quando ele inquiriu por que Madalena tinha sido perdoada. E ele disse: pelo amor que ela traz no coração. Então, não é pelos nossos pecados, pelos nossos erros que nós vamos ser reconhecidos. Então, Jesus não via Zaqueu dessa forma, né, com esse preconceito. Jesus olhava a alma de Zaqueu, e na alma de Zaqueu
Zaqueu estava buscando um mestre espiritual. Ele já tinha na prática dele essa partilha que a palavra do Cristo veio nos trazer, né? Então, como eu estava dizendo, Zaqueu era de estatura baixa e ele ouviu dizer que o mestre estava visitando a cidade. E ele então foi correndo, porque ele queria ver, ele estava em busca de desenvolver o seu lado espiritual. Ele estava nessa busca. E como ele era baixinho, ele subiu numa árvore para que Jesus pudesse vê-lo, enxergá-lo. E nisso a gente já tem muitos simbolismos nessa figura de Zaqueu. Zaqueu é uma figura muito rica para a gente trazer para dentro de nós e para ver o que nós temos de Zaqueu e o que o exemplo de Zaqueu pode nos auxiliar na nossa travessia. Então, Zaqueu baixinho subiu na árvore. E essa atitude, né, da gente ter que se elevar para que o Cristo nos enxergue, elevar nosso pensamento, elevar nossa energia mental, nossas ideias, o que a gente está pensando. Dependendo do que a gente pensa, vai ficar muito difícil de Jesus nos enxergar, nos ver, né? E Jesus, então, vê Zaqueu em cima da árvore e diz: Zaqueu, desce daí, porque hoje mesmo tu irás me receber na tua casa. E Zaqueu fica deslumbrado de alegria, porque ele vai ter um contato maior, mais intenso com o mestre. E nesse contato, né, a passagem é muito bonita. Gostaria de ficar aqui hoje lendo essas parábolas que me alimentaram esses 2 dias, mas fico preocupada com a hora. Vamos avançando. Então, nessa passagem, Zaqueu coloca para Jesus que ele tem muito dinheiro, mas que ele tem tentado, com o dinheiro dele, ajudar as outras pessoas. Dar a quem tem fome, dividir um pouco com quem está precisando naquele momento. Então, ele já tinha essa prática, já estava vivendo isso quando encontrou Jesus, de redistribuir essa riqueza que estava nas mãos dele. E Jesus, que sentia a alma, que via o que estava no coração, entendeu que Zaqueu era um seguidor, era uma pessoa de bem. E hoje eu fiquei pensando quantas pessoas já fazem essa ação, né? A gente viu muito agora na pandemia, que ficou muito claro. A gente vive num planeta, né, onde a distribuição de renda é muito desigual. E cada um tenta fazer a sua parte, de acordo com a consciência. E no planeta, agora, na pandemia, nesse momento tão crucial para a gente rever tantas atitudes, tanta forma de pensar, de ver o mundo, de sentir as pessoas e nos sentir, o quanto que a gente estava distante da gente, do que a gente acredita. E fiquei lembrando, há pouco tempo, essa semana, eu ouvi uma reportagem da dona, não estou fazendo propaganda, mas da dona daquela loja que tem em São Paulo, uma loja famosa que vende pela internet, Magazine Luiza. Ela estava dando uma entrevista e falaram assim para ela: e você demitiu quantas pessoas nessa pandemia? Você teve que demitir, né? Coisa e tal. E ela disse assim: não, eu não demiti ninguém. Nós não vamos demitir ninguém. A nossa loja pode arcar com todas as despesas, no mínimo durante 1 ano. Nós não temos nenhuma intenção de demitir nenhum funcionário. Ou seja, eu me veio logo na mente: poxa, essa pessoa é esse administrador que Joana se refere, né? Relacionando ao mestre, aos ensinos da Boa Nova, do Evangelho, de partilhar, de dividir, de repensar o que a gente tem. Seguindo. Próximo, por favor. Joana coloca: verdadeiramente, o homem nada possui, nem a si mesmo ou a sua vida, tornando-se usuário de tudo quanto lhe chega e passa. A descoberta de tal realidade harmoniza-o interiormente com tudo quanto é temporário,
em trânsito, que o que é de sabor eterno, que é a sua espiritualização. E o Evangelho, dialogando com Joana, responde: quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que quase nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa, a eternidade. Então, aqui, nesse diálogo que a gente vê profícuo, né, da Joana, retomando o mestre, retomando os espíritos da verdade que estão aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente percebe que tudo é transitório nessa existência, tudo passa, nada fica. A gente hoje está, então tudo são estados. E não é para a gente se ater nesses estados, é para a gente acolher a experiência e deixar passar, e procurar o melhor uso dessa experiência, o melhor aprendizado dessa experiência. E como ambos dizem, né, tanto o texto de Joana quanto o Evangelho, dialogando, colocam muito claro para a gente que o que fica não são os bens materiais. Esses bens são transitórios, estão na nossa mão hoje, não estarão amanhã. Nem daqui a 5 minutos. Tudo muda muito rápido. Tudo muda de acordo com a necessidade de que a gente precisa para experienciar as coisas materiais e as relações, os relacionamentos. E, na verdade, aí esse espírito coloca que a gente dá muita atenção para a aquisição dos bens materiais. Sim, é importante. Ninguém quer morar embaixo de uma ponte. Então, a gente procura, busca ter um abrigo, nos proteger. Mas a gente consagra pouco tempo, ou quase nenhum, para o que, na verdade, a gente vai guardar com a gente, que é o nosso ser, a nossa essência, a nossa natureza espiritual. A nossa natureza não é física. Nosso corpo se transforma, como tudo que está nesse plano mais denso. Seguindo, então, a nossa conversa, Joana vai colocar: o encontro de Jesus com o jovem rico, naquele outro... Claudinha, voltei para mim, por favor. Eu quero destacar que tem uma parábola do Cristo maravilhosa, que é a parábola que o Evangelho vai falar. Essa parábola é muito... são 2 irmãos. E eles também, Jesus falava ao ar livre, ele ia até onde as pessoas estavam, ele não se enclausurava nos templos, embora às vezes fosse necessário que a presença dele se fizesse lá, mas as pessoas encontravam com ele assim, tinham acesso a ele na rua. Então Jesus estava falando e veio um irmão e disse assim: Senhor, pede a ele para dividir a herança comigo. E Jesus diz: olha, quem me fez juiz nessa contenda? E aí depois ele vai colocar que no finalzinho ele coloca assim, que Deus diz para esse homem. Não vou ler porque senão a gente vai demorar mais, mas depois, se vocês puderem ir nesse capítulo, vocês vão se nutrir, vão sair regozijados e alimentados espiritualmente. Deus se dirige ao homem e diz assim: tolo, não sabes que esta noite tomareis tua alma? E essa questão que Joana está colocando, né, da brevidade, da transitoriedade. Para que você vai acumular tantos bens materiais, no sentido que a Joana coloca no início do capítulo, de forma desequilibrada e inconsciente, se você não vai detê-los? Então é para fazer o melhor uso possível deles enquanto eles estão na sua mão. Seguindo, por favor. Não, é o próximo, Claudinha, por favor. Aí Joana vai lembrar desse encontro que tem muito a ver com a gente, essa parábola, né? Esse encontro que é narrado de Jesus
O encontro de Jesus com o jovem rico, que se dispôs a segui-lo, reveste-se de extraordinário conteúdo contemporâneo. Fala muito para a nossa alma. O jovem, apesar de cumpridor das exigências formais, ele era judeu e ele cumpria direitinho a lei mosaica. Não vou entrar em detalhes aqui, mas as formalidades ele cumpria todas. Não tinha consciência do significado da integração de sua existência no ideal fecundo da vida eterna. Ou seja, ele ainda não tinha percebido que aquelas formalidades todas só estavam no exterior, que ele não trouxe para o interior dele. As formas, o decálogo, ele não incorporou, ele não introduziu, não aconteceu uma mudança nele interior, ele não fez a mudança de mente, o pensamento. Ele queria o reino, esse estado de consciência elevado, uma espiritualidade madura, consciente. Ele queria o reino, desfrutando os favores do mundo, em forma de bens que lhe facilitavam a caminhada faustosa. Ou seja, ele queria atingir um patamar espiritual maduro, mas ele queria continuar sendo preenchido pelas coisas do mundo. É incongruente. Porque se a nossa essência, se a nossa natureza espiritual, nós não vamos preenchê-la com os bens materiais. Os bens materiais, como o Jonas fala logo no início, eles são uma oportunidade de aprendizado. O mestre, que o conhecia em profundidade, sentia e compreendia os diálogos internos, os dilemas, os conflitos interiores, estabeleceu como requisito que ele vendesse tudo quanto possuía, desse-o aos pobres e o seguisse. Fiquei me perguntando, será que eu estou em condições de dar tudo que eu possuo? De dar tudo que eu possuo. É claro que Jesus, ele tinha umas imagens muito fortes, porque a imagem, ela atua diretamente na nossa mente, provocando uma mudança, um movimento. Quando ele coloca dessa forma, para dar tudo, é para que a gente traga para si e pense assim, o quanto de apegado e de necessidade eu emprego naquela coisa, fora de mim. Seguindo, por favor, Claudinha. E ela continua, Joana continua narrando o encontro do mestre com o jovem rico, dizendo que o jovem, ele anelava por seguir o amigo e fruir da sua companhia, sem contribuir com nada. Ter mais, sem despojar-se de nada. E o Evangelho coloca, o merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não tem. Ou seja, essa prova da riqueza ou de ter algum bem é uma oportunidade que a gente tem de aliviar a miséria, de aliviar o frio, de dar abrigo, mas também é uma oportunidade gloriosa para a gente estar exercendo o despojamento, esse despojar-se de si mesmo, desses valores egoístas, do medo que ela coloca lá em cima, do medo de perder o que está acumulando. Então, tem uma certa atitude de sacrificar um pouco aquilo que eu acho que eu detenho e doar
e experimentar essa vivência de dar o que, na verdade, me é útil ainda. E não dar o que eu não quero mais, dar o que eu tenho apego. Eu tenho apego àquele sapatinho que eu comprei com meu primeiro salário. Então é fácil dar esse sapatinho, eu nem uso mais, ele é velho, eu tenho apego por ele, mas é fácil. Agora, despojar-se exige um pouco mais da gente. Despojar-se exige que a gente dê para quem precisa o que também é útil para a gente. Despojar-se precisa que a gente olhe o outro como alguém igual e não alguém menos. No próximo, Joana continua, seguindo, por favor, ela diz: a vida é feita de intercâmbios, de trocas e permutas. Se dá a quem tem e se tira de quem não tem. Daquele que é avaro e nunca reparte o excesso, que para ele não é nada, no entanto, para os outros demais é. E o Evangelho, então, dialogando com Joana, responde: difunde em torno de ti, com os socorros materiais, o amor de Deus. O amor ao trabalho, o amor ao próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes tesouros. Essa passagem está na parábola dos talentos, quando ela também é uma passagem maravilhosa, está aqui nesse capítulo do Evangelho. Não vou ler ela toda também, mas o Senhor, essa parábola, eu acho que a gente, se pudesse ler ela toda de novo, leria. Não vai dar tempo de ler. Bom, a parábola diz, porque a minha fala não é igual como está no Evangelho, né? No Evangelho a gente fica imaginando Cristo dizendo aquilo. Bom, a parábola diz que o Senhor ia viajar para um país muito longínquo, então convocou 3 servos dele, e a um deu 5 talentos, ao outro deu 3 talentos, e a um deu 1 talento. E foi viajar e disse: cuidem dos talentos, eu voltarei. E quando ele retorna, depois de algum tempo, o que ganhou 5 talentos diz: Senhor, aqui estão seus 5 talentos que você me confiou, mais esses 5. E o segundo servo diz: Senhor, aqui estão os 3 talentos que o Senhor me confiou e mais 3. E o último diz: Senhor, desenterra o talento da terra e diz: Senhor, eu enterrei o talento que o Senhor me deu porque eu estava com medo de perder. Aqui está ele, olha. E aí o Senhor diz: servo mau, o que você fez com o talento que eu te emprestei? Enterrou. Então, isso tem, é por isso que ela coloca aqui, né? Se dá a quem tem e se tira de quem não tem. Ou seja, quem pegou os talentos do Senhor e multiplicou, como a gente viu Zaqueu, que multiplicava a sua riqueza. Alguém precisava e ele dava o que ele podia dar. Como eu vi eu citei a entrevista que eu ouvi essa semana dessa empresária que disse que não vai demitir ninguém, que na verdade isso é o direito do empregado, né? Mas diante das circunstâncias, então quem multiplica o talento? Se eu tenho um carro, eu vou deixar o meu carro na garagem limpinho, todo dia eu vou lá e limpo ele, mas ele está guardado na garagem. Não, meu carro é para servir aos amigos que não têm carro, e então eu pego eles e a gente vai para a praia, a gente vai para a floresta, porque a gente vai passar dias, horas conversando, curtindo a praia, curtindo a floresta, porque o meu carro vai ser tirado da garagem. Quando um amigo meu passa mal de madrugada e precisa de mim para ir para uma emergência, quando eu preciso do carro para ajudar uma amiga que não está podendo ir no mercado, fazer compras, e agora não que a gente está pedindo tudo para entregar, mas ela gostaria de escolher esses produtos, então vamos com ela. E aí o carro não fica guardado na garagem. E aí, quanto mais a gente multiplica aquilo que nos foi confiado, mais a gente ganha. Seguindo na nossa conversa,
E Joana permanece nessa parábola e conclui: o moço era rico e gozador, mas não era feliz, pois que lhe faltava a solidariedade, que pacifica as ansiedades do coração. E o Evangelho, em diálogo com Joana, fala: na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais agrada a Deus. Não nos referimos a esta caridade fria e egoísta. Referimos-nos à caridade plena de amor. De novo, é aquela diferencinha do desapegar e do despojar-se. Da caridade. E a gente está galgando, a gente está subindo esses degrauzinhos de maturidade espiritual, de consciência e de vivência da Boa Nova, que já nos veio, mas que a gente ainda não... Cada coisa no seu tempo. E a gente, então, está vivendo. E aí, no Evangelho, ele se refere dessa caridade fria, essa caridade que diz: olha, eu dou R$1.000, mas só que eu ganho 20 mil por mês. Então, 1.000, para quem ganha 20 mil, e ainda quer colocar para todo mundo ver, bota nos jornais, quanto que doou, para todo mundo ver, né? Essa caridade que não nos transforma. A caridade que não faz a gente sair de si, e a gente se mantém ainda em si, porque mantém o nosso orgulho, alimenta a nossa prepotência. Então a gente continua ali no si mesmo. Ele está se referindo aqui, essa caridade que dá porque quer olhar no olho do outro, porque quer compartilhar essa emoção com o outro. Seguindo. Pode passar, por favor. Talvez... Aí ela conclui. Talvez ele, esse moço rico, né? Talvez ele se pudesse libertar dos bens materiais. Ele podia. Era uma escolha. Cada um tem o seu momento. Todavia, ele não estava acostumado aos limites da escassez, ao equilíbrio da falta, a uma posição menos vistosa, destituída do brilho enganoso, da fatuidade, da bajulação. Quando Joana coloca aqui que ele não estava acostumado ao equilíbrio da falta, né? A falta. A gente está sempre muito preenchido de desejos e está sempre com uma falta. Então, a falta, às vezes, é importante que a gente acolha para a gente perceber que o desejo passa, que é um estado, que, na verdade, a gente tem o suficiente. E ela diz: renunciar aos tesouros seria um passo na direção da renúncia de si mesmo. E isto lhe era demasiado. Para algumas pessoas que ainda estão no grau de muita identificação, projetando nas coisas materiais a sua felicidade, realmente é muito difícil, porque elas não se reconhecem. Elas acham que sem o carro, sem a roupa nova de marca, sem a bolsa que custa R$5.000, elas não são. Mas elas vão, né? Num momento, caminhando, vão percebendo, vão se despojando e percebendo que o caminho não é para fora, que o caminho é para dentro. Favorecido pela abundância, receou a carência. É a falta de fé, é a falta da vivência. Fé também a gente exercita. Fé, a gente tem que todo dia ir lá e regar, todo dia fazer uma oração, todo dia ampliar essa comunicação, ampliar, se embeber dessa natureza espiritual. Porque se só todo dia se nutre com o material, realmente acha que não vai aprender a lidar com a carência material. Renunciou então ao permanente, jovem rico, e perdeu-se na vacuidade. Sim, porque a vacuidade é o vazio, é o que não foi preenchido. E como eu disse lá no início, se a nossa natureza é espiritual, a gente não vai preenchê-la com as coisas do mundo.
Então, as coisas do mundo, eu vou me encher de coisas do mundo, mas eu não vou estar preenchido. E aí eu vou ficar triste, melancólico, deprimido, porque eu coloco nas coisas do mundo o meu preenchimento. E não vou ser preenchida pelas coisas do mundo. Seguindo, Claudinha, por favor. Aqui eu botei um quadrinho, né? Nos aproximamos do Cristo, esse Cristo interior nosso. Todos nós temos esse estado crístico, esse estado de luz, esse estado de amor, que está diretamente conectado com o divino, com o nosso Criador. Nós nos aproximamos do Cristo ao abrir mão do egoísmo e experimentando a nossa natureza de luz, porque o nosso mestre, que estamos reunidos em nome dele hoje, ele nos afirmou, vós sois luz. Então, isso é verdade. Seguindo, por favor. O próximo possuis como bens atormentantes ao lado das moedas, propriedades, títulos, semoventes paixões e caprichos deles decorrentes. E Joana continua, almejas paz e afeição. Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer viver em paz. Felicidade, autorrealização, se sentir satisfeito consigo mesmo, né? Entretanto, quando se te apresenta o ensejo, recalcitras e avalias o montante daquilo que deves doar em troca, optando por possuir conforme te encontras. Tem outra parábola aqui nesse mesmo capítulo que ela vai falar do mal rico. O mal rico que se vestia de forma muito opulenta, com brilhos, e na porta da casa dele tinha um mendigo chamado Lázaro, que ficava lá, com feridas, e ele não comia, ele não dava nem para o mendigo, nem o que ele dava para os cachorros dele. Aí desencarnam o mendigo e o rico. E quando ele desencarna, ele vê, então, o mendigo ao lado de Abraão, e ele diz, Abraão, poxa, eu estou aqui, numa bad, estou mal, e o mendigo está aí do teu lado, isso não é justo. E ele diz, o que fizeste com o que eu te ofertei? Então, o que você fez, né? O que você semeou? Porque o nosso estado mental, nosso pensamento, ele se mantém, o que a gente pensa, o que a gente sente, ele se mantém, a gente perde o corpo físico quando a gente desencarna, mas o nosso estado mental continua. Então, se eu estava apegado, eu continuo apegado. Tanto que ele pede a Abraão, você dá para você avisar lá para o pessoal da minha casa? Então, ele se manteve apegado. E o mendigo não. Teve a experiência, acolheu aquela experiência da melhor forma possível para tirar dela o melhor aprendizado para o seu espírito e prosseguiu. E aí no Evangelho, dialogando aqui, diz, sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho e do egoísmo e da vida sensual. Sim, porque a riqueza nos possibilita muitas facilidades, né? Mas como a gente está usando essas facilidades, né? Esse que é o aprendizado, para isso que a gente pede para vir com essa experiência, né? Seguindo, Claudinha, próximo, por favor. Quereis, porém, não estáis seguro. A gente já está terminando. Quereis, porém, não estáis seguro da opção que deves fazer, da contribuição a brindar do teu esforço pela libertação. Somente é feliz aquele que é livre. Só existe felicidade em quem se encontrou com a verdade, absorveu-a
e tomou-a como norma de conduta. A verdade é esse processo de autoconhecimento, é se conhecer, é saber o que é melhor para mim, se conduzir de acordo com seus valores íntimos e não de acordo com valores daqui de fora. E o Evangelho coloca: o homem só possui aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Que é então que ele possui? O Evangelho nos interroga. Nada do que é de uso do corpo. Tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar. Do que tiver adquirido, resultará sua posição futura. Aquilo que a gente estava colocando, né, na parábola do mal rico. O que eu amealhei aqui é o que eu levo. A vida que eu tenho aqui, a minha vida prossegue. Então, os meus valores, o que eu valorizo, né? Se para mim é muito valoroso eu abrir o meu armário e ver várias roupas de etiquetas e não doar algo que eu tenha para amenizar, como o Evangelho colocou lá em cima, a miséria, o frio, a fome de alguém, é com essa mentalidade, é com esse pensamento, é com essa energia mental que eu vou me encontrar lá. Então, essa possibilidade da gente começar a praticar isso aqui é abençoada. Próximo slide, por favor. No redemoinho das tuas querelas e conveniências, se desejas vida nova e harmônica, ouve Jesus. Despoja-te de tudo, dá aos outros o que seja útil e segue-me, propõe ele. Desnudado, estarás fecundo pela cruz, portanto livre e feliz. De novo Jesus coloca essa imagem dele muito forte para a gente se despojar de tudo. Se despojar nesse sentido desses estados de egoísmo, de ganância. E agora, na quarentena, a gente tem visto muitos exemplos de pessoas que estão aproveitando essa experiência para poder vivenciar essa caridade verdadeira que o Evangelho coloca. Eu não quero essa caridade fria não interessa. Então, quantas oportunidades estão sendo dadas para a gente? Quantos grupos estão se unindo pelo WhatsApp, doando, eu tenho isso, eu tenho aquilo, um dá roupa, um dá dinheiro, um dá escuta. Tudo bem, a escuta não é um bem material, no sentido de que a gente está estudando. Hoje a gente está se detendo nessa questão dos bens materiais. Mas todo mundo, muita gente se organizando para doar o que tem de precioso. E aí eu fico me indagando, o que eu tenho, o que eu possuo que eu posso estar doando? Que, na verdade, eu estou tentando aproveitar essa oportunidade para estar exercitando esse caminho da caridade, exercitando esse caminho do despojar-se do egoísmo, do orgulho, da prepotência, de se achar o privilegiado, né? E está dividindo. Aqui no final, eu queria compartilhar algumas indagações, e eu coloquei, não é do Evangelho, está em azul, o Evangelho eu coloquei em verdinho, para a gente destacar. Quem eu sou? Quem eu sou sem as posses? Quem eu sou sem as posses?
Se deixar as posses, como Jesus propõe ali, despoja-te. Se eu deixar as posses, eu continuo sendo quem eu sou? Se despojar dos bens materiais, continuo a ser a essência que eu sou? É uma pergunta e é uma afirmação. Se despojar dos bens materiais, continuo a ser a essência que eu sou. O espírito vivo que eu sou. Em várias passagens, Joana vai falar, e a gente vai ver muito isso, porque estaremos juntos, estudando muito, Joana, nos alimentando, e nessa nossa travessia, nesse percurso do autoconhecimento, da reforma íntima, da salvação, da individuação, vários termos, que querem dizer se tornar melhor. Como o Evangelho colocou aqui. Entra rico e sai mais rico. Então, nos tornar melhor. Para isso que a gente reencarna. O objetivo da encarnação é esse, é evoluir. E quem se matricula nessa escola chamada Terra, o grande aprendizado que o nosso mestre veio nos trazer é aprender a amar. E essas oportunidades gloriosas que são colocadas para a gente aprender a amar. E o amor é que nos nutre, o amor é que nos alimenta. Nós somos da natureza do amor. Então, o amor nos preenche. Então, quando Joana coloca muito claro, enfatizando a palavra do mestre, que está na Boa Nova, que as coisas materiais, que os bens materiais não nos preenchem, que a gente não vai se preencher com as coisas do mundo, ela tem essa experiência, ela tem essa vivência. E essa vivência tá da gente se voltar para dentro da gente. O reino que Jesus falava, o reino é uma mudança interior. O reino de Deus está próximo, ele está dentro de nós. Nós somos da natureza de Deus. Nós somos da natureza da luz e do amor. E é dessa forma que a gente vai se preencher. Tem uma parábola também que eu acho maravilhosa. É a parábola que Jesus vai dizer que um homem estava num terreno e ele encontrou um grande tesouro. Ele cavando, ele encontrou um grande tesouro. E acho que essa parábola dá até para ler. Ela é bem curtinha. Tá aqui. Não. Eu tô achando ela agora. Eu separei, mas não tô achando. Aqui. Jesus diz, ele fala do reino em muitas parábolas. Ele vai dizer, o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto, no campo, foi achado por um homem que o escondeu e, levado por sua alegria, foi vender tudo o que tinha e comprou aquele tesouro. Esse homem somos nós. Quando a gente se volta para dentro da gente, para o nosso interior, se desidentificando com as coisas do mundo. Eu não sou a falta. São estados. Eu sou essa natureza. O que é real é essa natureza, de luz e de amor. E numa outra passagem, Jesus fala de novo do reino. Ele diz, o reino dos céus é também semelhante a um negociante que buscava boas pérolas e, tendo achado
Uma de grande valor foi vender tudo o que possuía e a comprou. A pérola, ela é encontrada no mar, nas profundezas do mar. Assim como a pérola, Jesus compara o reino à pérola, que a pérola que é encontrada no fundo do mar, assim nós temos que mergulhar no fundo de nós para fazer contato e para viver essa essência de luz e de amor que nós somos. Então, voltando aqui às minhas reflexões, se despojar dos bens materiais, continuo a ser a essência que sou. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Muito obrigada por aceitarem a compartilhar do nosso estudo. Se tiver o chat aí para a gente conversar. Acho que terminei antes da hora, né? Poderia até falar mais um pouquinho, mas a gente pode ir dialogando, eu acho muito bom. Deixa eu ver aqui. Bom, então, já que por enquanto não tem nenhuma pergunta, eu vou colocar que eu acho que esse momento de pandemia tem sido muito importante para a gente começar a perceber que a gente não é o que a gente tem, né? Que a gente não reencarna para ter, que a gente reencarna para ser. E cada um no seu momento, cada um no seu percurso, vai descobrindo isso, vai se apropriando da experiência de acordo com o seu grau de envolvimento. Mas acho importante que a gente esteja, como Joana coloca no estudo, né? Que a existência é de troca, é de permuta. Acho importante que a gente esteja nos grupos trocando, permutando, porque sozinho, né, no nosso egoísmo, não tem exercício de caridade, exercício para aprender a amar. Se a gente reencarnou, se a gente pediu para ser matriculado nessa escola chamada Terra, para aprender a amar, que o grande ensinamento aqui que o Jesus veio trazer é aprender a amar. Então, se a gente vem para aprender a amar, essas oportunidades são preciosíssimas. A gente precisa pegá-las e seguir nesse aprendizado, de aprender a amar. E aprender a amar para estar preenchido, para entrar em contato com a nossa natureza e com Deus. Jesus falava muito, eu e o Pai somos um. Porque Jesus era amor e Deus é amor. Esse é o nosso aprendizado. Para isso que a gente reencarna. Vamos ver aqui. Marta, leitura de harmonização da página 83, maravilhosa. Falando para a gente deixar para lá a calúnia, a Dídima falando boa noite, oi Dídima, boa noite, Sheila Guedes, oi Beth, foi tão esclarecedor que agora é só reflexão. Sim, Sheila, muita reflexão. Esses dias, para mim, esses 2 dias, né, foi muito bom. E sabe que, então eu lendo o Evangelho, lendo Joana, e aí percebendo o quanto Joana o tempo todo dialoga com o Evangelho, o tempo todo, tá lá na Joana e vem aqui, tá aqui no Evangelho. Aí Joana se coloca e o Evangelho coloca.
Então, esse exercício de estabelecer esse diálogo, nem busquei outros livros, porque me detive no Evangelho e fiquei parada ali. Tal a riqueza, né, da profundidade. E cada vez que a gente visita o Evangelho, a gente tem um outro olhar, a gente tem uma outra escuta. E vai se nutrindo, né? Vai se nutrindo, vai se fortalecendo. Muitas reflexões. Sabe que isso atua até no nosso sonho, no nosso inconsciente, vai trazendo mais insights, faz a gente se voltar mais para a gente, contactar mais a nossa essência e encontrando respostas para conflitos, perguntas, questões nossas. Bem, já que a gente tem um tempinho e as pessoas não estão se colocando, eu queria ler uma parábola. Deixa eu ver aqui, Fátima. Eu queria ler aqui uma parábola do Evangelho. Lia do Reino. Então, a gente pode ficar memorando as passagens do Mestre. Claudinha, Vela de Ouro, gratidão a você também, Cláudia. Muito obrigada por estar aqui, para a gente poder juntas estarmos evocando os espíritos aqui do Evangelho, Joana, essa mentora de luz, apóstola do Cristo. Dídima, muita gratidão a você também, Dídima, por estar aqui nessa sintonia, vibrando, aumentando essa frequência, porque juntos nós vamos fortalecendo o Cristo em nós, claro, cada um na sua individualidade, mas esse pensamento que ora nos nutre, ele também é emanado para o nosso planeta, ele é emanado para esse momento em que nós estamos vivendo, esse momento em que a gente está falando do Cristo, e eu lembro da exortação do Divaldo, ano passado, falem do Cristo todos os dias. Para quê? Para que a gente mantenha a nossa frequência mental elevada, para que a gente tenha força, clareza, entendimento da situação, todas as situações, especialmente essa que a gente está vivendo hoje. Mas falar do Cristo todos os dias nos nutre, nos fortalece. E esse grupo é uma bênção. Muito obrigada. Dídima, Ione, muito obrigada. Sim, oração e vigilância sempre, para que a gente mantenha a nossa mente conectada com esses amigos e trabalhadores do Cristo. Joana é uma delas. Ler Joana é estar conectada com Cristo. Aí essa passagem de Zaqueu, quando Jesus vai à visita, ele diz, Lucas está narrando, e tendo entrado, Jesus atravessava Jericó. E eis um homem, de nome chamado Zaqueu, que era chefe dos coletores de impostos e rico, e procurava ver Jesus quem era, e não podia, por causa da multidão, porque ele era baixo de estatura, e correndo à frente, subiu a um sicômoro para vê-lo, porque estava para passar por aquela rua. E quando chegou ao lugar, Jesus levantou os olhos e lhe disse: Zaqueu, apressa-te a descer, pois hoje devo permanecer em tua casa. E desceu às pressas e o hospedou com alegria. E vendo
Todos murmuravam, dizendo: entrou para hospedar-se com um homem desorientado. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: eis que a metade de meus bens, Senhor, dou aos mendigos. E se defraudei alguém em algo, restituo quadriplicado. Disse-lhe então Jesus: hoje aconteceu a salvação em tua casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o perdido. Essas palavras de Jesus emanam muito amor. Quando ele diz: hoje aconteceu a salvação em tua casa, a casa também pode ser vista como a nossa casa interior. Como eu disse, Zaqueu estava ávido por encontrar um mestre espiritual. E ele encontrou o maior dos mestres, né? E quando Jesus fala: este também é filho de Abraão, este também está na senda do autoconhecimento, da iluminação, da salvação, está buscando se melhorar. E quando Zaqueu diz que metade do que ele tem ele dá, metade do que ele tem ele dá, ou seja, ele já está naquela condição de despojamento. Não, ele ainda está na condição de doar, porque o despojar, se você dá o que ainda é útil para você, é uma condição mais elevada espiritualmente, mais maturidade espiritual, né? Mas eu vi muito nessa oportunidade que a gente está tendo da pandemia, né? Quanta gente, assim, liberou, por exemplo, a pessoa que faz faxina, não precisa vir. Eu continuo dando seu dinheiro, mas não precisa vir. Fica em casa fazendo a quarentena. Então, quer dizer, está doando, tudo bem, era um dinheiro que estava no orçamento, mas também doando algo que faz parte do que você precisa. Tirando aqui, eu comprei 7 quilos de feijão. Vamos dividir, então, isso? Porque o meu eu sei que eu vou ter depois, né? E tentando colocar em prática essa tão falada redistribuição de renda, né? E eu acho que a gente está, assim, trilhando um momento bem decisivo na nossa trajetória aqui terrena. Um momento especial de despertar, de consciência, para coisas que a gente ainda não conseguia ver. Pelo menos estou falando por mim, né? E estou buscando e estou conseguindo enxergar algumas coisas que para mim ainda estavam muito no escuro. Ione, gostei muito. Obrigada, Ione. Dídima falando, com certeza. Vocês estão me ouvindo direitinho? Porque às vezes eu acho que vocês não estão me ouvindo. Ah, então tá bom. Ainda temos mais 15 minutinhos. Eu queria compartilhar, então. Caiu aqui. Eu queria compartilhar essas parábolas que me nutriram. Ah, aquela parábola que a gente estava falando da transitoriedade da vida, que Joana coloca, que tudo passa muito rápido, que a gente é mordomo, que a gente é administrador do que está na nossa mão. Não vamos levar. E o Evangelho fala que o que a gente vai levar é o nosso conhecimento, é o que a gente fez de bom. Todo mundo falando que eu estou ouvindo. Olha, então eu vou compartilhar, porque me nutriu tanto essas parábolas. E olha, essa daqui. O muito essa é a parábola do... Essa é a parábola preservar-se da avareza. Está lá no Evangelho. Diz assim: disse-lhe alguém na multidão. Como a gente viu, Jesus estava sempre no meio do povo, né?
Era muito democrático, ele era de acesso coletivo. Então disse-lhe alguém no meio da multidão: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança. Mas ele disse-lhe: Homem, quem me constituiu árbitro ou partidor entre vós? E disse-lhe a eles: Olhai e precatai-vos contra todo o supérfluo. Já alertando naquela época aquilo que Joana começa lá no estudo dela, lá em cima, dizendo: quem acha que possui é possuidor. Então Jesus já estava falando para a gente como estabelecer a relação com esses bens materiais, para que a gente não ficasse mal, né? Para que a nossa mente continuasse bem sintonizada e não trouxesse angústia para a gente, depressão, melancolia, que não vamos nos preencher com o que está fora. E aí ele diz, então, olhai e precatai-vos contra todo o supérfluo, porque a vida dele não está no superabundar de algo que esteja à sua disposição. É bem aquilo que Joana abre o capítulo falando. Joana, como foi contemporânea do Cristo? Joana bebeu, se alimentou do Cristo. Que privilégio. Mas talvez se estivesse lá nem teria conseguido, né, se alimentar tanto. Mas graças a Deus que o Cristo mandou, como ele prometeu, o Consolador prometido, o Evangelho, segundo o Espiritismo, e todo esse acervo que a gente tem dessa bênção que é a mediunidade, né? Essa comunicação entre os dois planos. Chico Xavier, Divaldo e outros tão benéficos na nossa travessia espiritual. E aí ele continua, né? Então ele disse para que não está em superabundar de algo que esteja à nossa disposição. Então lhe narrou uma parábola, dizendo: de certo homem rico, a terra era fértil, e ele raciocinava consigo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos? E disse: farei isto, derrubarei meu celeiro e construirei maiores, e aí guardarei toda a colheita e meus bens. E direi à minha alma: alma, tens muitos bens em depósito para muitos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus disse-lhe: insensato, esta noite te pedirão de volta tua alma e as coisas que preparaste. Para quem serão? Assim é o que entesoura para si, não enriquecendo para com Deus. Deus, essa essência, essa natureza de que nós somos também, que somos criaturas dele. Então, ratificando que Joana, e a gente dialogando com o Evangelho, colocou aqui, Marta falando, interessante também a leitura das questões 813 e 817 do Livro dos Espíritos sobre o egoísmo. Sim, retificando a questão. Laura coloca: o apelo material ainda é muito forte, por isso temos que orar e vigiar. Sim, porque como Joana começa lá na frente, lá em primeira frase dela, né? Ela coloca: o homem distraído. Quando a gente está distraído, que a gente está aqui distraído, se distrai, né? Se distrai com as compras, se distrai com o ter, né? Mas o propósito não é esse, né? Tudo evolui, tudo tem um propósito.
E os bens materiais, eles têm um propósito muito engrandecedor. Como nós vimos no início do nosso estudo, Joana coloca que a riqueza é que possibilita a ciência, é que viabiliza as construções, e é aqui, no plano da matéria, no plano mais denso, é que a gente vai experienciando nossas potencialidades. Como é que a gente vai aprender a amar se a gente não tem a possibilidade de abrir uma casa do caminho para a gente poder acolher as pessoas que moram na rua, dar um sabonete para que elas tomem banho ali na casa do caminho, uma toalha limpinha, uma sopa quentinha, uma água. São nessas situações que a gente tem que se apegar para poder experienciar esse aprendizado, que é o aprender a amar. E deixar o si mesmo, como ela coloca. O si mesmo são ainda essas coisinhas que a gente se apega, essas miudezas que a gente não vai levar. Quer dizer, o egoísmo, a gente até continua com ele se a gente não aproveitou as oportunidades que foram oferecidas para estar tentando aprender a amar. E quando a gente se joga nessas oportunidades, né, e vamos lá, como a gente se sente bem, dá um bem-estar tão grande, uma sensação tão boa, porque a gente entra em contato com aquela essência que somos, essa essência que eu sou. E aí eu volto, Claudinha, você pode fazer a gentileza de colocar no terceiro slide? Eu volto lá naquele slide do tesouro. E aquela parábola que eu li do tesouro, que o homem encontrou um tesouro, vendeu tudo que ele tinha, porque os bens materiais não passaram a ser a coisa mais importante. A coisa mais importante passou a ser o autoconhecimento, a reforma íntima, a autotransformação, a mudança da mente, de estar o tempo todo, como a Dídima colocou aqui para gente, né, vigiando e orando. Então, tá direcionando essa mente para pensamentos que nos trazem bem-estar. Então, coloca na mente que tudo passa. E passa muito rápido. Aproveita a chance. E como o Evangelho nos alertou, que a gente tem direcionado pouco tempo para estar com a gente, para se ouvir, para se escutar. E o Evangelho é um caminho maravilhoso. Lê uma parábola, para e fica meditando sobre aquela parábola. Nossa, quanta coisa vem lá de dentro. Como a gente se escuta quando a gente leu a parábola e começa a trazer a parábola para mim. Eu sou o personagem daquela parábola. Eu estou sentindo aquilo. Jesus está falando comigo. Eu sou o jovem rico, eu sou o mal rico, eu sou aquele que está dividido entre eu vou servir a Deus e a Mamon. Não dá para servir, Jesus adverte, não dá para servir a dois senhores, não dá para ficar dividido, não dá para você se preencher das coisas do mundo, mas querer a realização pessoal. Não, a realização pessoal não está. Está em você saber usar, a realização pessoal está em você saber usar as coisas do mundo, mas não achar que as coisas do mundo vão te preencher. E aí, com essa imagem do tesouro, eu queria que a gente, né, que eu queria compartilhar com vocês o que eu estou guardando. O que eu estou guardando? Que é o que vai ser o meu tesouro. Que é o que eu vou agregar e levar.
Aqui tem, acho que tem, dá tempo? 5 para as 9? Tem uma outra parábola aqui, que é a parábola dos talentos, que é aquela quando Joana coloca que muito se dá a quem tem e se toma de quem não tem. Parece um paradoxo. Nossa, parece uma contradição, mas não é uma contradição. E aqui no Evangelho, parábola dos talentos, naquele mesmo capítulo, o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou cinco outros. O que recebeu 2 ganhou, do mesmo modo, outros tantos. Mas o que apenas recebera um, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão, além desses mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muito mais. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apressou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão. Além desses 2, outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso. Onde não semeei e que colhe, não nada pus. Devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando eu, retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem ao que tem 10 talentos. Porquanto dá-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quando aqueles que nada têm, tirar-se-ão mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil, inchado e ao ranger de dentes. O servidor inútil se deixou levar pelo medo e não multiplicou seu talento. Quis guardar com medo de perder. Vamos superar esse medo, né? E colocar à disposição os nossos talentos, os bens que estão à nossa disposição. Com muita gratidão agora, vamos fazer a nossa prece de encerramento, são 21 horas. Então, fechando os olhos, respirando, vamos respirar fundo, concentra na inspiração, concentra a atenção na expiração, expira, inspira,
Senhor Jesus, muito te agradecemos a presença, pois tu mesmo dissestes que quando nos reuníssemos em teu nome, tu estarias, e é com muito júbilo que estamos chegando ao final desse nosso encontro de estudos, oportunidade de estar sempre revendo a tua palavra viva, trazendo significado para as nossas vidas hoje. Joana, querida mentora, que tão poeticamente e amorosamente revisita as palavras do Mestre, trazendo-as para nós hoje. Que privilégio tê-la como mentora destes estudos. Amigos espirituais que aqui estão, muita gratidão. Pedimos a todos o amparo e o entendimento para que possamos ter a clareza de distribuir tudo quanto foi nos confiado da melhor maneira para o nosso Senhor, para que quando tivermos que prestar contas a Ele, podemos prestar contas em sua alegria. E assim, com os nossos corações cheios de júbilos e gratidão, damos por encerrado essa noite de estudos. Graças a Deus.